Deixa eu voltar só um pedacinho na mensagem de semana passada, né? Mateus 9:36, leu, né, semana passada. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que nós possamos nos compadecer, que nós possamos permitir que o sentimento que houve em Cristo Jesus, quando Ele via essas situações, de sentir dentro do coração dele, a gente possa sentir. Principalmente quando nós já estamos há algum tempo sendo cuidados, recebendo cura, recebendo orientação, recebendo tanto do Senhor através da vida de pastores, discipuladores, líderes dessa igreja, e não fizemos isso com ninguém ainda. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né? E que a gente possa verdadeiramente entender que não é por causa da gente, é apesar de nós. Sabe, irmão, essa frase não é uma frase de efeito, não é uma frase para mostrar uma pseudo-humildade, não, é fato. Não tem nada a ver com a gente, não é apesar de nós. Então não é por causa de você, é apesar de você. Que você entenda o cenário que nós estamos entrando, as pessoas vão precisar cada vez mais disso. E se coloque como resposta, né? Coloque-se como resposta, como o Alex estava falando aqui. Se coloque em um lugar de ser resposta. Amém? Então, lembrando disso, alguns já sabem, outros não sabem. Talvez você fique um pouco chateado de eu repetir tanto, né? Se cure-se, porque eu vou repetir o resto da minha vida. Qual é o objetivo do pé de maçã? Qual é o real objetivo do pé de maçã? Por que eu uso a expressão maçã? Porque eu aprendi com Miles Monroe, ele fala isso de uma forma muito poderosa. Por quê? Qual que é o objetivo do pé de maçã? Não é dar fruto. Vocês já sabem, os que já sabem. Não é dar maçã, por incrível que pareça. O objetivo do pé de maçã, ou seja, o objetivo final, o ápice do objetivo do pé de maçã, se fosse apenas dar fruta, assim que ela morresse, ou fosse cortada, acabou-se a maçã. Acabou a maçã. Então, dá para entender que o fim não é esse. O fim, na verdade, o dar fruto, parece ser o fim, mas não é. É o início de um novo começo. Então, o objetivo do pé de maçã, no fundo, na sua íntegra, é produzir um outro pé de maçã. Pense, um pé de maçã está aqui plantado, dando várias maçãzinhas. E alguém começa a comer essas maçãzinhas e começa a jogar os caroços por algum canto de lá, um canto de lá. Passa-se um tempo, se o solo é propício para um pé de maçã, temperatura, tudo isso, o que vai acontecer com esses lugares em volta? Outros pés de maçã. E na época da frutificação, como que vai ser? Muitas maçãs. Muitas maçãs. Então a gente pode entender muito simples. Então, pense o limite para isso, irmão. Você tem limite. Ontem, domingo, a gente foi almoçar na minha sogra, no meu sogro. Eu não sei se alguém já viu aquele meme que tem uma família esperando a sogra ligar para almoçar. Esse sou eu todo domingo. Tá a loja assim: ô Michel, vem almoçar aqui em casa. Fran, vem almoçar aqui em casa. Ah, não sei. Tá tudo pronto, irmão. Só falta entrar no carro e ir. Tá tudo pronto. Vamos ver e tal. Papo furado, estamos tudo pronto. E a gente estava conversando, e daí meu sogro veio e mostrou uma bacia cheia de feijão. Aí estava ali os pés, ele plantou ali no quintal da casa da avó. Feijãozinho vermelho, coisa mais bonita. E eu falei: ainda tem mais uma outra para colher lá. E foi só tantas sementinhas que eu coloquei. Falando para os meninos, né? E imagine isso no pé de maçã também, irmãos. Agora imagine isso como filhos de Deus que nós somos.
Imagine isso como portadores de uma semente que pode trazer uma árvore de vida onde você plantar. Pense nisso, cara. Pense no poder que isso tem. Então veja então a importância que existe a reprodução, a multiplicação das coisas. A expansão do reino de Deus na terra não se dá por soma, ela acontece por multiplicação. Por multiplicação. Então semana passada eu falei um pouco sobre a nossa história, minha, da Fran e tal, a forma com que essa igreja iniciou, a Paz Church aqui em Guaratuba, antes da Igreja da Paz, tantos outros detalhes, e histórias interessantes, meu Deus, assim, como é bom trazer à memória as coisas boas, irmão, saber contar os nossos dias, e, nossa, gente, como de vez em quando eu me pego pensando nas coisas que a gente viveu. Gente, foi loucura. Totalmente doido. Pegar a mulher com bebê recém-nascido e se enfiar lá na quebrada, foi uma doideira, foi muito legal. Eu não falo isso mesmo para louro, tá? Eu falo isso para que você possa ter o privilégio de olhar e falar assim, cara, nós temos um lastro. Para que você não seja, sabe o quê? Aqueles que só sabem olhar o lastro dos outros. Poxa, aquela igreja é top. Pô, aquele cara sim. Às vezes está do lado do cara a referência. Só que não consegue enxergar. Porque no fundo é soberbo. Porque no fundo é arrogante. Porque no fundo pensa que é mais. Aí junta a braja de condenação para a cabeça. Aí tudo que faz fica... Eu fiz isso, eu falei isso. E fui intencional em falar. Porque vai ser muito interessante. Eu estava terminando de preparar a mensagem lá em casa hoje. E cara, eu comecei a dar glória a Deus. Falei, meu Deus, como a palavra de Deus é linda. E nós carregamos no coração uma semente. Eu lembro, irmãos, assim, para os apóstolos aqui da igreja. Eu lembro até hoje, quando eu fui chamado a primeira vez de apóstolo. Em 2009, numa conferência, quando estava Gregório Macnucci, e estava o Maico Baracho, profeta, amigo meu. E ele foi lá com um monte de gente, eu também ministrei num outro momento daquele dia, e ele olhava falando um monte de coisa, ficava olhando para mim, eu comecei a ficar incomodado, falei, vai profeta, desenrola logo, fala, você fica me olhando, entrega. Daí, então, apóstolo Michel, para mim era evangelista, não tem papo, que é apóstolo, Porque, graças a Deus, irmãos, eu nunca na minha vida de crente eu entendi que só porque apóstolo é mais que alguém. Nunca. Porque eu entendi a visão das 5 tábuas. O reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, como fosse um barril com 5 tábuas. Todas elas têm que ter a mesma altura. Porque se uma achar que é maior, a água não vai chegar até maior. Ela vai encher até onde tem a tábua menor. Ou seja, todos têm que crescer junto. Quanto mais cresce as tábuas, maior fica o barril, maior capacidade de encher de água. Aí eu lembro que começou tudo, eu e a Fran viemos, fomos para a missão, viemos, nossos pastores nos abençoaram, nos falaram, vão Michel, vão. Inclusive eu estava falando com ele, e a gente foi. Aí eu lembro que o Marcelo foi meu primeiro discipulador, e nós não tinha nome a igreja. Eu não sei se a Carol vai lembrar disso, Carol do Vitinho. Não sei se você lembra que a gente começou a tentar descobrir a logo para a igreja. Aí o Senhor falou assim, eu vou mostrar para eles. Aí a Fran que era policial, esqueci o seu Walter, que já está com o Senhor. Ela sonhou e ela falou que tinha uma aliança em volta do globo e tinha um fogo queimando no meio da aliança. Era logo da Igreja da Paz, cara. Eu nem sabia. E o nome da igreja era Comunidade Resgate Ágape. Seria esse o nome, mas eu nunca deixei fazer placa, nada. Aí o Marcelo falou bem assim, Michel, você tem que entender uma coisa, Deus está te dando uma visão sobre essa cidade. Deus entregou para você uma visão sobre a cidade de Guaratuba. Daí foi quando ele falou que ele estava indo para a Igreja da Paz.
Daí ele falou assim, ó, você vai... E Deus já tinha falado comigo no primeiro dia de discipulado. No primeiro dia, o Senhor falou ao meu ouvido: para onde ele for, vá você também. Porque quando nós abrimos a igreja lá, irmãos, recebemos a bênção do pastor da aba. Ficamos 2 semanas com tudo fechado. Não evangelizei ninguém, não fizemos sopão, não recebemos as crianças. Por quê? Porque eu não tinha cobertura. Sabe o que eu não fazer? Nada, sem antes ter alguém que falasse assim: Michel, vem cá, você está debaixo da nossa cobertura. Não fiz. Numa quarta-feira fui para Shalom, lá em Curitiba. As condições que a gente ia era muito louco, irmão, só Jesus mesmo. Deus é maravilhoso. E aí, pegava o carro da dona Mara totalmente contrariada, irmão. Mas a gente ia assim mesmo. Deus mandou ela dar o carro, ela não tinha como dizer não. Só falava assim: passa o carro aí, irmã. Não era irmã. Aí beleza. Aí o Marcelo falou assim: Michel, né, estava na igreja lá, para você vir para cá, você vai jejuar 40 dias. Foi o pior jejum da minha vida. Café. Pior de todos que eu já fiz na minha vida. Já fiquei 5 dias só na água, já fiquei 7 dias só na água. Irmão, pior jejum que eu já fiz na minha vida foi ficar sem café. Foi dor de cabeça 40 dias, sem parar. E tomei café e falei assim, ó. Aí o Marcelo falou assim: Michel, Deus te deu uma visão. E para você entrar debaixo da Igreja da Paz, você tem que entender que essa visão vai vir. Essa visão, ou você abandona ela e entra aqui, ou você continua assim, debaixo dessa cobertura espiritual, mas segue a visão que Deus está dando para você. Então jejue. Eu não fui só jejuar à toa, eu fui pesquisar qual era a doutrina apostólica da igreja, quem era Abe Uber, o que nós estávamos experimentando, o que eles estavam experimentando. Esse negócio de técnica para encher a igreja nunca brilhou no meu zóio, irmão. Nunca veio na minha mente isso. E o Senhor sabe disso. Às vezes foi tentado colocar isso, deu ruim. Em mim, deu ruim. Tentou colocar em mim, deu ruim. Aí o que aconteceu? Cara, o que o Senhor tinha mostrado para mim era exatamente o que o pastor Abe estava fazendo, por onde ele estava passando. Eu descobri que a visão que Deus mostrou para mim sobre a cidade de Guaratuba era um quebra-cabeça enorme. É como se eu olhasse assim um quadro com várias peças de quebra-cabeça. Só que esse quadro todo era só uma das peças do grande quadro de quebra-cabeça que o pastor Abe estava enxergando. Daí, não foi que ninguém que me ensinou. Eu entendi assim: não existe apostolado que não esteja debaixo de apostolado. Não existe. Porque Deus organizou assim. Jesus organizou assim. Os maiores pastores do Brasil, apóstolos, não sei lá de onde, são pastoreados. Por quê? Porque o dom não tira a sua identidade de filho. Porque o dom não tira a sua posição de ovelha. Pega de Gênesis e Apocalipse e tenta achar um texto que tira isso que eu falei. De verdade. Não existe. Aí eu achei muito legal que eu estava ali, empolgado e tal, e a Fran estava bem doentinha, porque ela desceu para fazer comida para os filhos, para a gente. Agora antes de vir para o Tadel, eu já tinha comido. Mas aí o Israel saiu comprar as coisas. Agora nós temos alguém que vai no mercado comprar as coisas. Oh, glória. De bike. Ó, avó. Mandava eu com 100 quantidades no mercado comprar as coisas 3 vezes por dia. E agora o Neto não pode ir. Ai. Aí aconteceu. Aí o Zé trouxe as coisas e o mano é excelente cozinheiro. Ele é fera. Ele: pai, o que eu faço aqui? Filho, vai lá e passa na peneira a tapioca. Vai ficar bem soltinha. Tá bom. Ele ouviu a direção, ele ouviu o que tem que ser feito, foi para a cozinha e começou a fazer.
Peneira, cambuca, jogou ali a tapioca na colherzinha. A pouco veio o Espírito Santo com febre descendo a escada. A presença mudou assim, ficou mais quente o ambiente. Ela, oi amor, tá tudo bem? Tá? Ela chegou assim, mano, o que você está fazendo? O pai falou para eu fazer isso aqui. Não, legal, você pode fazer. Mas é para fazer crepioca? Não precisa, crepioca é ovo, né? Ovo e tapioca junto. Não precisa. Para tapioca precisa. Não, mas eu quero fazer tapioca. E crepioca. Eu falei, então tá bom, então pega uma colher, faz assim, 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 que é mais rápido. Ele, tá, beleza. Naquela hora o Espírito Santo falou assim para mim, isso é dom de Efésios 4. É aí que opera. Deus dá a visão, apostolado. Aí o Espírito vem e aperfeiçoa o que está acontecendo. Uma das coisas que eu amo do jejum é isso. Um passarinho voando fala contigo. Um passarinho voando fala comigo. Fui treinar hoje. Comecei a conversar com o Marcinho e com a Ju. Os mantos desenrolando. É maravilhoso isso. E assim Deus foi fazendo. Hoje nós somos aquilo que eu falo, né? Eu chego nos eventos da paz, eu falo assim, eu sou filho, não tem esse negócio de proibido, eu sou filho. Filho entra na casa do pai. Aprendi com o pastor Canté. Ele entra, falei aí. Uma vez, irmão, uma reunião, só monstro na sala do pastor Geraldo, lá em Santarém. Dele, bicho, vem comigo. O Marcinho estava lá. Chegou lá assim, tinha um secretário antes, que é o genro do pastor Geraldo. E estava só intervalo de culto, pastor Eibe, pastor Geraldo, pastor Rico, pastor Carlos Alberto, pastor daquela igreja gigantesca de Manaus, o pastor Francisco, da Comunidade da Graça de Manaus. Todo mundo lá. Ele, está em reunião do pastor Canté. Sim, eu sei, eu vim para a reunião. Veio nada, ele foi lá ver. Ele entrou, abriu a porta e entrou. Eu entrei junto. Aí o que aconteceu? Nós fomos literalmente, espiritualmente adotados pela Paz Church. E pela Igreja da Paz. Literalmente adotado. E assim, irmão, não sei se você sabe, mas na lei judaica, um pai pode deserdar um filho, mas ele não pode deserdar um adotado. Não pode. Uma vez adotado, adotado forever. Tô certo, Lucas? Cadê o outro Lucas? Tô certo, Lucas? Amém. Tô testando o mestrado desses caras. Então assim, sou filho agora, irmão, já era. E o verdadeiro filho, por mais que seja adotado, ou seja, por mais que eu não nasci nessa igreja, eu nasci do outro lado do mundo espiritualmente falando, né? Um verdadeiro filho, ainda que seja adotado, ele é filho. Não, mas é que não, você agora é filho. Enquanto escuta, enquanto nós não aprendermos a sermos filhos, nós vamos alimentar dentro do nosso coração, que a gente pode chamar de várias outras coisas, mas no fundo é alimentar rejeição. E a rejeição é um convite. Convido para a festa no coração do fulano de tal, o espírito da orfandade e bastardia, para a festa da rebeldia. É isso, irmão. A culpa não é do Álvaro, a culpa não é do Alex, a culpa não é do pastor. Não, mas foi ele que falou, e você conversou com ele, não, então... Tem bola de cristal? Se eu vim com uma roupa de mago, irmão, botar uma bola de cristal aqui e começar a fazer... eis que o CPF do fulano, Você deu umas baforadas então. Aí, meu amigo, que já era. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Eu já fui, irmão. Isso.
Eu descobri que eu estou ficando velho, cara. Vou fazer 46 anos, cara. Você vou. Enquanto eu não entender que Deus me fez filho, e como um filho ele precisa colocar numa casa, e numa casa tem família, e nessa família tem pai e mãe, e irmãos. E quando eu sou bebê, é normal cagar na calça, é normal me arrotar e se vomitar, cocô vem aqui nas costas. Quem tem bebê, recém-nascido sabe o que eu estou falando. Quem já passou por isso? Quando é em casa, beleza, e quando é na rua, aquilo assim recende por tudo que tem lugar. A Franca, aquele fuquinha, irmão, no começo lá, com o Fusca assim, a barriga pegava na barriga, o volume pegava na barriga dela. E quando eram os dois, cara, dentro do Fusca, a gente tirava de lá. Nossa, ela falou que é o carro que ela mais gostou até hoje da vida dela, foi o Fusca que a gente tinha, que Deus mandou dar. Foi o primeiro carro que te deu. E aí para tirar de lá, era muito legal, cara. Filho, pode passar por Eiffel. Então pior, aí vem para Eiffel, em vez de fazer o quê? De quebra. Não, fica vendo se, né? Se ensina aí. Eu sou da escola tal. Tá bom, Hogwarts. Cadê a varinha? Bruxo. Você vai entender porque eu estou entrando aqui, irmão. Você vai entender. Poxa, cara, eu fui para o Eiffel, cara. O primeiro Eiffel que eu fiz foi o 2 eu fiz aqui. O primeiro eu fiz na base, né? Eu acho que foi. O primeiro eu fiz na base, o 2, ou foi o 2 que eu fiz? Eu não lembro agora, perdão. Mas o 1 eu fiz aqui. O 2 foi na base, o 1 foi aqui. Irmão, eu sou o pastor da igreja. Eu podia estar aqui assim, ó. Não, cara, eu sentava aqui, ó. Aluno. Sentei e orei. Falei, Senhor, arranca tudo que não presta. Pastor Cote, se fosse outro, talvez eu viria. Bastardia, orfandade, está lá ainda, não foi curado. Não foi curada, está preso, amarrado. E aí eu começo a entrar, irmão. Eu podia falar tantas outras coisas, mas daí eu vou ter que fazer essa mensagem de hoje virar 3. E eu não quero isso. Eu quero trazer coisas práticas para a gente aprender, sabe? Porque, irmão, o espírito profético é o espírito de denúncia. Ele denuncia, a profecia denuncia. O prumo não endireita nada. O prumo mostra o que está fora de prumo. O uso do prumo endireita as coisas. O prumo em si não faz nada. Ou seja, a palavra, a Bíblia escrita no teu livro em si não faz nada. O ir para o discipulado, ouvir um monte de coisa, e às vezes, quando você acha que dá, falar um monte de coisa, não vai resolver nada, se você não usar, se você não permitir ser o objeto de endireitamento, se você não entender que você é a parede, você não é o prumo de nada, você mal é prumo da sua própria vida. Quanto mais o prumo de alguém, você é tijolo, você é pedra viva na construção da casa do Senhor. O prumo é a palavra de Deus, aliada à destreza e expertise do construtor chamado Espírito Santo. Ponto. Você viu que não sobra nada para a gente? Só Jesus? Então, a nossa igreja, Past Church, igreja missionária, irmão, missionária, nossa igreja é missionária.
que nasceu no Brasil com força, com coração, lá na Amazônia, mas chegou até aqui em Guaratuba através de missões também. As pessoas que um dia chamaram a gente para conhecer a nossa história, conheceram várias coisas, muitas coisas interessantes que aconteceu. Também foi com muita força, com muito coração, sempre trazendo um DNA de filho. Sempre, 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 sempre. Um DNA de filho. Agora me responde uma coisa: de onde vem o DNA do filho? Só o pessoal de Harvard para descobrir isso. O DNA do filho é o DNA do pai. A minha pergunta é: como o pé de maçã, qual semente você tem carregado no seu coração? Qual semente está no teu coração? A semente que você tem que carregar no seu coração, só para você entender, ao você entregar a sua vida na obra de servir o Senhor, tem uma semente no teu coração, tá? A minha pergunta foi qual semente. Mas você tem uma semente, todos nós temos. A semente que você carrega no seu coração, quando você se entrega a sua vida, ou começa um processo de entregar a sua vida na obra do Senhor, não para o Senhor, mas a obra do Senhor, servir o Senhor, cuidando de vidas, cuidando dos seus irmãos, servindo os seus conservos. Sabemos que para isso, a morte dessa pessoa é inevitável. Talvez não física, mas de muita coisa. O Alex falou, salvação de graça, o discipulado custa tudo. Então essa semente, ela vai germinar e ela vai brotar. E assim que crescer, pode parecer muito uma árvore de maçã. Agora me responde uma coisa: quando que você vai ver que realmente é um pé de maçã? Quem é Bíblia sabe o que eu estou falando. Você conhece a árvore pelo fruto. Você vai ver que realmente é um pé de maçã quando você experimentar uma maçã. Lembra por que Jesus chegou para aquele pé? Lógico que tem toda uma simbologia com Israel. Mas quando ele chegou para o pé de figo e falou assim: eu quero figo, você não tem figo? Eu não vou entrar aí muito profundo, porque nem era tempo de figo. Mas quem que estava ali na frente do pé de figo? O Senhor de senhores, o Rei de reis. E trouxe secura. E aconteceu, meu irmão. Até hoje seco. Agora, nós não somos aquela figueira. Amém? Então ela vai crescer. O que você vai ver? Pelo fruto. Então deixa eu te ajudar a responder a tua pergunta, a pergunta que eu te fiz. Pense que cada líder da paz, a começar aqui comigo pela Fran, é um pé de maçã. Vem comigo. Frutificando os frutos da Paz Church. Aí eu coloquei em vermelho aqui para ficar bem legal. Não se escandalize, tá? Religioso, fariseu. Não se escandalize ou entre em crise apologética, tá? Deixa eu ler o que eu escrevi. Porque eu estou falando de frutos, porque eu estou falando de frutos da Paz Church. É óbvio que eu estou falando de frutos de Cristo. Então segura a tua crise de pelanca. João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu tenho uma forma muito simples de enxergar isso aqui. Quando uma pessoa conhece demais a Bíblia e não frutifica, ela conheceu, mas não permaneceu. Porque o Senhor diz que quem permanece dá muito fruto. E se eu não faço isso, eu falo que Jesus é mentiroso. Porque ele falou: quem permanece em mim e eu nele,
e eu nele. Então veja que há uma permanência de Cristo em nós. Eu posso permanecer nele, ou pelo menos achar que estou nele. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina que ele permanece em nós? Porque ele disse. Mas ele falou assim: quem permanece em mim e eu nele. Então tem os que não permanecem. Esse dá muito fruto. Então, sem ele, irmão, nada podemos fazer. Então, voltando. Então eu e a Fran somos um pé de maçã. Que somos um fruto adotado, né, da Paz Church Curitiba. Eu tive 5 discipuladores, irmãos. 5. Marcélio, César, Tiago, Canté e agora o pastor Jackson. 5. E nem isso me fez entender que não sou amado. Ninguém me cuida. Porque já trocaram eu de vários lugares. Irmão, tem 2 opções aqui. Uma, tu é insuportável. E aí você tem que rodar para ver quem que te aguenta. Ou 2, você está num processo de aperfeiçoamento tão poderoso que Deus está fazendo as coisas acontecerem na tua vida de uma forma. Baby, Santarém. São Paulo, Santarém. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca. Santarém, pastor Paulo, pastora Rebeca. Pastor Harry, ou Gary. Gary, como é o nome dela? Hackett, esqueci o nome dela, que são os discipuladores do pastor Paulo. Da pastora Rebeca, são americanos, moram lá. E eles lá têm um colegiado, são não sei quantos pastores, são um cuida do outro. Olha como a nossa mente já buga, né? Mas espera aí, se o Gary cuida do pastor Paulo, aí fulano cuida dele, e o fulano cuida desse aqui, esse aqui cuida desse aqui, então quer dizer que o Gary cuida desse aqui? Por quê? Porque não tem mais, não tem menos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Porque eu sou o supervisor do setor, agora eu sou mais poderoso. Não é nada, irmão. Você tem que ser mais servo. Mais servo. O teu nível de valor da tua vida, para você mesmo, diminui da mesma proporção que você valoriza a vida de Deus. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor do meu nome, para tudo botar um pilarzinho, para não ficar nada frouxo. Então, e um DNA, irmão, tem sido passado por essas pessoas normais, tá, queridos? Normais, suscetíveis a fraquezas, a falhas, mas que têm em seus corações a semente de Cristo. A semente de Cristo. A semente da igreja primitiva. A semente do discipulado, a semente da implantação de igreja, a semente de uma vida de entrega, a semente de uma vida de total dependência de Deus e em Deus. Essa é uma semente que nós temos, de quebrantamento, de pedir perdão, de querer o melhor, mas não é porque nós somos quebrantados e simples e perdão que nós somos trouxa. Besta. Não é. Não confunda simplicidade, irmão, com tonguice. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não confunda quebrantamento com fraqueza. Não confunda. Então, agora que você entendeu aqui, até as pelancas, que semente você carrega no seu coração? Qual que é a semente que está dentro do teu coração? O tema dessa mensagem é reproduzindo-se. É muito lindo eu vir aqui, vamos chegar aos 1000 membros! É muito lindo eu querer estudar estratégia e mecanismos e costurar estruturas e treliças e não sei o quê.
se eu não planto as sementes dos 1000, se eu não cultivo a árvore que vai dar os 1000, não adianta eu saber que tipo de fruto que nós vamos ter de 1000. Por que, Senhor, que nós ainda não temos um prédio? O que está acontecendo, Senhor? O Senhor falou, já vou chegar ali. O Senhor disse, a minha crise, irmão. O Senhor disse. Falando com o meu discipulador esses dias, porque eu procuro meu discipulador, irmão, fora do horário discipulado, tá? Eu procuro ele fora do horário discipulado, sabe por quê? Porque eu não sou bom. Escuta aqui, porque eu sou mau. Eu preciso de ajuda. Eu, Michel, marido da Fran, pai do Pedro Israel de Emanuel, pastor da Past Church de Guaratuba, pastor sênior, eu preciso de ajuda. Agora está pensando assim, o pastor deve estar com um probleminha. Não, irmão, não. Eu preciso de ajuda hoje, precisei ontem, vou precisar amanhã, enquanto Jesus não voltar. Ferro afia ferro. Não é bom que o homem ande sozinho, mas sim acompanhado, porque se um cair, o outro levanta. O que eu não sou é burro, tongo, de achar que não, isso aqui eu me resolvo, eu não preciso, fulano não precisa saber, né? Isso aqui não existe. Falei, pastor, mandei uma foto do culto que estava lotado, umas cadeiras lá no MD Shop. Falei, vou lá no canto, o culto que a Fran pregou, das 20, uma opressão difícil, estava na intercessão lá. Inclusive falei com um irmão que também acha que tem um ministério apostólico. Eu fui lá na orelha dele e falei assim, a primeira coisa que o apóstolo tem, não consegue ficar sentado parado quando tem um mover desse. Não consegue ficar parado. Ele percebe no espírito que tem alguma coisa errada, não fica arranjando culpado, ele se coloca na hora como resposta. Levanta as mãos, eu vou interceder. Eu vou orar, vou interceder. Está uma opressão, está difícil. Vou levantar minhas mãos. Ainda mais na hora do apelo, irmão. Vou ficar sentado botando defeito. Vou levantar e vou ser uma resposta. Pastor, preciso de ajuda. Nos ajude, me ajude em oração. Nós precisamos. Ele bem assim para mim, Michel, fique tranquilo. Deus não é incoerente. Aí eu falei, yes, ouviu o que eu falo. Ouviu o que eu falo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Qual é a semente que você está carregando no seu coração? Tá, aí você pode falar, mas eu carrego a semente do reino de Deus, da palavra. Como eu falei, irmão, segure a crise de pelanca e se acalme. Você já vai entender um pouco mais. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Careca de saber. Tu, pois, 2 Timóteo, revista atualizada, tá? Coloca lá. 2 Timóteo 2, versículo 1. Consegue pôr? 2 Timóteo 2, versículo 1 diz assim. Eu queria que o telão tivesse. Isso. Tu, pois, meu amigo, meu brother, irmão querido, varão valoroso, tu, pois, apóstolo, profeta, tu, pois, intercessor. O que está escrito ali? Pelo amor de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Agora você acompanha lá. E o que do apóstolo tal, do coach tal ouviu, é isso que está escrito ali? O que de minha parte. Não é alguém de longe.
é alguém de perto. Muitas vezes eu quero viver algo poderoso, só que Deus colocou uma pessoa fora dos seus padrões do seu lado. Fora dos seus padrões, para você aprender. Só que você não aprende. Por quê? Porque primeiro que você não consegue ser filho. Segundo, porque você ouve lá longe. E a coisa sendo falada aqui perto, da minha parte. Filho, anda perto. Filho, quando o pai olha para o lado, está ali. Filho não tem que ficar buscando, correndo atrás. Líder tem, apóstolo tem, profeta tem, pastor, reverendo. Esse tem que correr atrás. Agora, filho, não. Lá em casa não precisa nem falar, só. Nós nos chamamos assim. Eu e meu irmão já é ele me chamando, eu chamando ele. E eu e meus guria. Op. Falo pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Sabe por que você não se tornou milionário? Porque você não ouve o Pai. Você prefere ouvir os aios. Os aios são bons. Tem um aio que é muito top. Só que os filhos desses aios ouvem ele. Prefere ouvir aio. Sabe por quê? Porque o aio, de certa forma, num certo sentido, ele é irresponsável com a sua vida. Ele é responsável com a mensagem. O coach, ele é responsável pelo que ele fala, não com você. Por você, você é responsável. Pai, não. Pai, não. Você sabia que se um dos meus filhos se desviam, eu sou convidado a me retirar da liderança da igreja para cuidar dos meus filhos? Se o filho do Alex começa a dar uma de louco e querer desviar, eu não vou precisar convidar. Ele vai vir, pastor, eu preciso parar, meu filho está desviando. Aí se eu sou apóstolo, Michel, eu falo para o pastor Alex, eu falo assim, poxa Alex, decepção, hein, cara, agrade seu filho. Vai agradar seu filho. Muitos amam esses aqui por causa que eles falam. Só que não tem coragem de filho para suportar o que o pai faz. Cara, vem aqui, cara. Vem aqui. Eu vou estar contigo, cara. Você vai parar. Não se conserta carro andando. Mas eu vou te carregar no colo até esse negócio acontecer. Eu já vi isso acontecer várias vezes na Past Church. ouvi exemplos de vários lugares. Meu filho, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós vamos voltar a esse texto lá em outra mensagem. O que você ouviu de mim, isso mesmo que você ouviu de mim. Esses dias eu fiz um teste e fiz uma pergunta de uma coisa que eu sempre falo para um discípulo meu. Ele não sabia responder. Discípulo meu, ele não sabia responder. Eu peguei e falei: você precisa aprender a ouvir mais seu pai, cara. Você precisa aprender mais a ouvir seu pai. Você não ouve, não aprende. Ah, mas o senhor não fala ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Foi o pai que Deus te deu. Pai, eu não estou te entendendo. Eu vou tentar me fazer entender. Ainda não estou entendendo. Eu vou tentar te fazer entender. Não estou entendendo. Eu vou tentar te fazer entender. Por quê? Porque é uma unidade. Não é uma unidade a palavra que eu queria falar.
além do vínculo, há um elo. Porque eu falo de transmissão, de reprodução, há um elo que nos liga, há uma aliança. Esses dias eu também conversei com uma pessoa e falei assim, cara, você precisa acreditar mais nas pessoas. Já parou para pensar quanto foi acreditado em você? Acredite mais nas pessoas. Confiar é confiar. Aí vem a frase, né? Mas acreditar é acreditar. Acredite. São os tipos de coisas sendo transmitidos. São os tipos de coisa. Não é com a eloquência que você acostumou a ouvir de um coach, não é com ou melhor, de um aio, não é com a super sacada de um coach, mas é do pai que prepara um arroz e feijão para você comer, que te sustenta, que leva comida para casa. Isso que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e a homens idôneos. Outro dia ele fala mais, para instruir os outros. Veja, Paulo falou assim, cara, é assim, 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 assim. Isso tem que continuar, isso não pode parar. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Aí você vai para Atos 16, você vê lá qual que era o elo de Paulo e Timóteo. Timóteo ficou de cara com o espancamento que Paulo sofreu em Listra e Icônio. Foi levado para Derbe, 3 dias depois voltou, chamou os discípulos e falou assim, e os encorajou na fé, dizendo que é importante sofrer daquela forma, pelo Evangelho de Jesus. E Timóteo ficou apaixonado por aquilo. Então eu creio que esse texto é um dos textos que mais retrata a importância da multiplicação na igreja, da reprodução. Mas antes de entrar mais profundo nesse texto, eu quero ler com vocês João 15. Daqui a pouco eu vou chamar vocês do louvor de volta. Mas olha isso aqui, cara. Isso aqui é demais, 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 demais. O Evangelho de João para mim é complicado, cara. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Em outras versões fala assim, e nisso sereis conhecidos como meus discípulos. E isso tornará público que vocês são meus discípulos. Isso mostra que vocês carregam a minha semente. Presta atenção onde eu vou entrar. Então, para mim, é muito difícil destacar um versículo de João 15. Porque é uma construção constante. É assim, João 15:1, tá ligado? Não tem como desligar um do outro. Né? Mas aqui eu precisei fazer para ele conseguir, senão não vai dar. Mas eu lendo esse verso 8, irmão, né, eu fico maravilhado. Escuta, eu fico assim, extasiado, maravilhado, irmão, com a grandiosidade do que está sendo pedido aqui, com o poder que envolve esse processo, com toda a atitude que tem que ter, e ao mesmo tempo de uma forma tão simples. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Jesus manda essa. Simples. Lembrando, gente, Deus, o Filho de Deus e os homens, caído, terra, deem frutos. E o interessante é que Jesus quantifica aqui, muito fruto. Não é só dar fruto, é de muito fruto. Aí fui para os gregos, né?
polos, que a palavra que usou nessa frase aqui, muito, fruto é polos, muito, no sentido de numerosos mesmo, de muitos, de numeroso, de cheio, de grande. E o fruto, carpon, fruto, resultado. Mas nessa frase especificamente, como ele está trabalhando a figura da videira, ele fala carpão de fruto de árvore, de fruta. E aí você continua o texto de João 15, vai para o 9, você lê assim: como o Pai me amou, eu vou ler corrido agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Código genético. Toda semente carrega um código genético. Nós vamos conhecer a árvore pelo fruto? Sim. Por quê? Porque aquele fruto que caiu, morreu e a semente germinou, tinha um código genético. Só que o código genético ninguém vê. Você só vê depois que deu o fruto. Você só vai ver se a criança tem a cara do pai ou da mãe depois que nasce, irmão. Uns têm alegria, outros têm um susto. Mas Deus é bom. Assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos. Pense Jesus orando, ou melhor, com os seus discípulos e falando isso aqui tudo de João 15, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos enxertados e tal. Vocês são meus amigos. Pense, cara. Se fazeis o que eu vos mando, ou peraí, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Veja o condicionamento, né? Eu sou amigo de Jesus, mas não faz nem o que Jesus sugere. Quanto mais o que ele manda. Sou amigo de Deus, só se for da onça. Vós sois meus amigos, se fizeis o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo, escuta, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. (16) Fique de cara. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês que vades e deis fruto. A gente já sabia, né? Isso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Mas agora tem algo diferente aqui. Eu vos ordenei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmão, eu quero destacar uma frase que veio para mim, assim, lendo hoje de volta, e comendo assim: vosso fruto permaneça. Cara, isso aqui é demais. Não foi você que escolheu isso, irmão. Não foi você que escolheu. O Senhor o constituiu nisso e para isso. Não foi você que escolheu. Agora essa frase, e o vosso fruto permaneça. Olha o que eu encontrei aqui, irmão, que preciosidade. Que o Senhor fale ao seu coração da forma que Ele ministrou o meu, cara.
é o seu carpão que permanece. Jesus nos responsabiliza. Eu já vou explicar. Tem outras palavras e outros textos que ele usa para explicar outra coisa. Mas isso aqui foi específico. Olha o porquê que é seu fruto. Quando ele fala assim, o vosso fruto, na linguagem, sem essa linguagem da revista atualizada, é o seu. Como ele falou com um público de 11 pessoas, certo? 12. Ali. Pense ele falando com você. Sabe? Deixa eu fazer assim, para você pegar bem. Eu sei que muitos já pegaram, mas às vezes as pessoas não pegaram, eu preciso atender esse público todo. Sabe, Mel? É como se eu falasse assim, Mel, não foi você que escolheu a Jesus. Pelo contrário, Mel. Jesus te escolheu, né? E te mandou para que você vá e dê fruto, e que o teu fruto, Mel, permaneça. A fim de que tudo quanto você pedir, Mel, ao Pai, nosso Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, Ele te dê. É como se Jesus falasse para mim, assim, ou para você assim, olha, Michel, eu te constituí, eu e o teu fruto permaneça. Então, destacando esse aqui, esse carpão, eu fui para outra palavra. O que ele usou como permaneça? Porque o vosso fruto, o vosso é eu, meu. O fruto é o carpão, aquilo que foi colhido de uma árvore. Só que foi colhido de uma árvore. Ele está falando do meu fruto. Do que eu produzo. Do que eu semeio a minha vida na terra arada pelo sangue de Jesus, que é a terra do reino de Deus, a terra nutrida pelo sangue de Jesus, a terra remida pelo sangue de Jesus, a terra comprada pelo sangue de Jesus, a propriedade exclusiva do Senhor, que é o terreno do coração do teu irmão que está do teu lado, que é o terreno do seu coração do seu discípulo, que às vezes você não acredita, por causa dos seus padrões. O seu fruto, a palavra permaneça, é fero, ou fero, não sei como é que fala certinho. Olha isso aqui, cara. Significa, eu carrego, eu trago, eu conduzo, eu faço conhecer publicamente, eu trago como conclusão permanente de algo. Uau! Uau! Que eu carregue o meu fruto. Eu ensaiei a frase em grego. Otiferno ton karpomoi. Otiferno ton karpomoi. Vai ter ninguém tatuando essa frase agora no braço. Tatu em branco, se ninguém tatu em branco, tá? Senão não aparece. Otiferno, que eu carregue o meu fruto. Por quê? Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Chore, meu filho. Marcinho, chore, meu filho. Vander, chore, meu filho. Mas ande e semeie. Esse discípulo não serve. Anda a segunda milha. Ih, pastor, já andei 3, quem mediu? Foi você ou foi o Senhor Jesus? Estava conversando hoje com o Marcinho sobre as situações em igreja. Aí ele falando assim para mim, não, eu já estou correndo 21 quilômetros. Falei, filho, você está treinando para 5.
Está treinando para 5. Depois cheguei em casa, pedi, falei, então, eu estou treinando para 5. O Marcinho está aprendendo os passos que ele ensinou para a Fran na corrida lá no prazo. Ele ensinou para a Fran, que a Fran, quando aprendeu o passo de corrida, ela parecia o Fred Mercury, assim. Daí ele inventou o passo do Fred Mercury. Foi quando a Fran aprendeu a correr. Está aprendendo o fundamento de corrida. Eu quero carregar o meu fruto. E para que o meu fruto permaneça, eu tenho que carregá-lo. Não vai dar para entrar, que já passou 10 minutos. Eu preciso que o louvor volte. Eu ia entrar em João 17, cara. Que aí é demais. Porque Jesus vai orar a Deus, ele fala, Pai, está aqui os frutos que eu carreguei. E eu não oro só por esses daqui, não, eu oro pelos que vão acreditar neles. Só que a gente erra, a gente começa a achar que não, o meu fruto é meu fruto. Não, você é fruto de algo. Não, você não faz nada se não for Jesus fazer, você não faz nada. Como eu preciso dos meus irmãos, como eu preciso da igreja, como eu preciso... Meu Deus, cara. Uma coisa, aquilo que eu falei, uma coisa é você se alimentar, outra coisa é você conduzir um rebanho. É diferente, irmão. Tem coisa que Deus fala comigo, que se eu falar para você, você morre. E tem coisa que Deus fala comigo, se eu falar para você, você vai falar assim, meu Deus, pastor, achei que você já tinha entendido isso. E eu vou falar, não, estou entendendo agora. Cara, o Senhor colocou em nós a semente da árvore que o diabo queria. Você acha que ele vai deixar você viver de boa? Sim, tem toda a questão nós estarmos lá no céu com essa árvore, mas nós já experimentamos a vida dela, que foi Cristo, e que não foi, é Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé, e como eu falei, né, não é um ponto 1, ponto 2, mas otiferno tom carpormoi, eu quero carregar o meu fruto. E se um dia Deus me levar aqui para outro país, irmão, é exatamente isso que Deus vai fazer, que nós vamos levar para lá. É o que nós vamos carregar para lá. De volta. Se for na quebrada de volta, vai ser na quebrada de volta, ué. O bom é que a gente agora não tem que ficar carregando Israel Emanuel, agora já pode nos ajudar a carregar as coisas. A prova foi hoje, que ele foi no mercado para mim. Sabe, irmãos, você não é um líder de alguém porque você é bom. Você é um líder de alguém porque Deus precisa de servos que sofram o sofrimento dele. Que não tenham mais sua vida valiosa para si mesmo, contanto que se cumpra o chamado que o Senhor Jesus nos dá de ministrar o evangelho da graça de Deus a essas pessoas, de carregar um fruto, que às vezes não foi você que ganhou a pessoa que está no teu life group. De repente você praticamente ganhou o life group, pronto. A responsabilidade aumenta. Porque eu lembro quando nós fomos adotados, eu falei assim, cara, estou aqui, ó. Quantas vezes, irmão, eu chegava naquelas reuniões, eu e a Fran voltava de Curitiba em silêncio. Era tanta informação, que chegava a dar dor de cabeça. A gente olhava um para assim, amor, vamos ficar os dois, só aqui, ó. Adorando a Deus. Quando vinha pela 277, você enxerga aquela região de Morretes, de Antonina lá embaixo, nós declarávamos, esse é o litoral, amor, essa é a terra que o Senhor nos deu. Essa é a terra que o Senhor deu para a gente conquistar. Sabe? Ali na mesa, agora há pouco eu estava sentado, igual um Mefibosete da vida.
Os reis sentaram e conversando. Só. E quando a gente saía, às vezes o Tadel e o pastor Alex falavam assim: Michel, venha jantar comigo, vamos. Chega lá, estava Luciano Subirá, Odilon, esses monstros sentados na mesa. E eu ali, ó, lagartixa. Só aprendendo, eu falei: meu Deus do céu, e cada pérola. Uma essas pérolas me arrebentava, porque eu achava tão certo o que eu estava fazendo, e às vezes eles falavam de algo tão absurdo que alguém estava fazendo. Eu falava: meu Deus, sou eu. Sou eu. Estão falando de mim. Mas que Deus sabe a nossa estatura. Deus sabe o que a gente precisa. Às vezes você quer que Deus faça em você o que fez, o que está fazendo com o Alex, ou o que está fazendo com o pastor Ebe. Cara, peça para Deus fazer a vontade dEle, como é no céu, aqui na terra, e você, ponto. Pare de se diminuir, se comparando a outras pessoas. Pare de diminuir comparando o que Deus tem na tua vida com o que Deus fez na vida do pastor Ebe. Pastor, como assim diminuir? Padrão humano, irmão. Você sabe o que Deus quer fazer com você. Vai que você seja o próximo Billy Graham. Já está comparando. Você não sabe o que Deus pode fazer. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. A terra é o estrado dos seus pés, irmão. Ele segura os astros com a mão dele. É o nosso Deus. O que pode contra um Deus desse? Nada. Então pare de pedir a vontade dos outros. Está numa família, viva a tua família. E deixa Deus, se está aqui, Deus te estabeleceu aqui. Vira árvore, vira semente, se enterra na terra e deixa Deus trazer a vontade dEle. Se você tem uma chamada para uma nação, Ele é fiel. Se Ele disse, se Ele disse, de fato, de verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Inevitável. Honre o legado. Honre as histórias. Valorize a unção. Mas o que Deus tem para você, em você, em você. É com você. E vai acontecer, sem você precisar mexer uma palha para isso. Se Deus inclinou o coração do reino. Uma vez eu estava voando, indo para Santarém, eu vi aqueles rios da Amazônia. Aí o Senhor falou assim comigo: se eu coloquei curva nesse rio, você acha que eu não curvo o coração de um homem? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Feche seus olhos, irmão, vamos adorar o Deus. Semana que vem a gente continua essa mensagem, tá? Vamos encerrar.